E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma linha da italiana pouquíssimo jogado, muito provavelmente você não conhece, mesmo que você jogue a italiana há anos, e que tem uma taxa de vitórias absurda. É muito importante que você a conheça, quer você seja jogador de italiana, quer você responda a peão E4 com peão E5 de pretas, para que você saiba se defender desse ataque fortíssimo que é utilizado em alto nível de jogo. Então, vamos lá. Temos cavalo em F3 ameaçando o peão de E5, cavalo em C6 defendendo o peão e bispo C4 caracteriza a abertura italiana. Essa linha que nós vamos discutir vem através de bispo C5, o lance mais comum para o jogador de pretas, que chama-se de Giuoco Piano, ou o jogo calmo. Não vai ser calmo para o seu adversário, né? Mas é o nome da linha. Aqui o jogador de brancas joga peão C3, a linha principal. O objetivo do lance é tirar essas casas aqui para o cavalo do adversário, bem como preparar o avanço peão D4, mesmo que ele não seja jogado imediatamente na maior parte dos casos. O oponente joga cavalo em F6, botando pressão no peão G4, e aqui eu vou recomendar para vocês o lance peão D4. Eu, pessoalmente, jogo aqui peão D3, simplesmente defendendo o meu peão e seguindo o desenvolvimento normalmente. No próximo lance aqui, muito provavelmente, ou eu faço roque, ou eu jogo aqui o lance cavalo para a casa de D2. No entanto, em níveis um pouquinho mais baixos de jogo, eu diria abaixo dos 2000, o lance peão D4 vê muito mais sucesso, porque as respostas do jogador de pretas precisam ser muito precisas a partir daqui, é muito fácil dele acabar se enrolando. Aqui, se ele não souber, por exemplo, os próximos 4 lances de teoria, ele já fica pior, porque todas as respostas dele são forçadas. Por exemplo, depois do peão D4, é forçado para ele a captura do peão. Se ele, por exemplo, volta o bispo, que muita gente faz, já perdeu na hora. Se ele joga outra coisa aqui que não a captura do peão, ele já está inferior. Então ele é forçado a capturar o peão. Depois da retomada, também é forçado para ele jogar bispo B4 cheque. Voltar o bispo ali também perde. E não se preocupe se você está se perguntando, pô, mas como é que perde? Como é que eu pulo esses erros? Eu vou abordar tudo isso mais para o final do vídeo. Agora eu gostaria de entrar mais rapidamente no ataque, que é o ataque que caracteriza aqui o vídeo. Mas não se preocupe, todas as linhas vão ser exploradas mais a fundo no final. Beleza, o bispo vem aqui para B4, ameaçando aqui o nosso rei, estamos em xeque, precisamos cobrir o xeque ou tirar o rei do caminho. Aqui o jogador de brancas tem várias coisas que ele pode fazer. Até rei F1 é uma alternativa viável, isso daqui é o que a gente chama de variante Krakau, né? E o objetivo aqui do rei em F1 é deixar esse bispo solto, sem que ele possa ser trocado por nada, né? E a ideia aqui é que se o adversário cometer um erro extremamente comum aqui seria, por exemplo, o lance peão D6, você já chuta o cavalo e quando o cavalo se move já ganha o bispo que está solto e não pode ser trocado, né? Tem várias ideias aqui para o jogador de brancas. Cavalo em C3 é outra ideia também, e o objetivo do cavalo em C3 é gambitar o peão de E4, que está no momento pendurado porque o cavalo está caído, para acelerar seu desenvolvimento. Então, ó, o adversário acaba movendo o cavalo 2 vezes, ele teve que movimentar o bispo de C5 para B4, enquanto você segue desenvolvendo. Então, você já tem 3 peças jogando, o roque aqui no tabuleiro, já está na ideia de jogar torre E1 cheque, tirar a possibilidade do roque do seu adversário, e ele pode se enrolar se ele não jogar corretamente aqui. O que eu recomendo? Nenhum desses 3 lances aqui, desses 2 lances. Eu recomendo o terceiro, o bispo D2 cobrindo, porque não perde material. O adversário vai tomar o bispo e você retoma de cavalo, defendendo então o peão de E4. Novamente aqui, só há um bom lance para as negras. Se o seu oponente conhecer a teoria, ele vai contestar o centro imediatamente com o único bom lance, peão D5, ameaçando vencer um peão e ameaçando o seu bispo e dessa maneira forçando a troca. Você não pode recuar o bispo, senão o cavalo toma E4. Você precisa capturar aqui em D5, ele toma de cavalo e nós temos aqui um jogo bem padrão de italiano, a posição está perfeitamente igual e geralmente o jogador de brancas aqui acaba não sabendo o que fazer com a posição, porque você acaba ficando com o peão da dama isolado, que é um alvo se isso for para o meu jogo, apesar dele acabar controlando casas muito fortes para o seu ataque, e o jogador de negras ele tende a não ter muitos problemas aqui. Isso porque a maior parte das pessoas só sabe a teoria até esse ponto. Chegou aqui, a pessoa já não tem mais ideia do que jogar, e aí, né, depois do roque dos 2 jogadores, então o roque é muito natural para as brancas, o roque das pretas também é muito natural, o jogador de brancas tende a jogar, por exemplo, vou jogar aqui um torre 1, não tem mais nada para jogar, vou colocar aqui a torre na coluna aberta, aí o jogador de pretas começa a pressionar o peão isolado, joga, por exemplo, aqui o bispo em G4 para pressionar o peão, e as brancas ficam meio sem ideia do que jogar.
No entanto, agora você já sabe que a ideia para as brancas não é o primeiro lance mais jogado, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, é o sexto lance. Cavalo em E5. Esse é o lance, um dos, na verdade, jogado em alto nível de jogo. Se você for ver jogos de mestre, só se joga torre C1 ou cavalo em E5, que nenhum dos dois lances é realmente jogado em nível amador. Esse cavalo em E5 é muito complicado. Jogaram contra mim recentemente e eu gastei muito tempo olhando para a posição e eu acabei me enrolando no tempo mesmo, porque fica muito complicado. A ideia é que o cavalo em E5 parece um lance completamente absurdo para o jogador de pretas, porque você está simplesmente pendurando um peão. Então, o peão de D4 está caindo. Só que é complicadíssimo para ele capturar esse peão por conta da pressão que o jogador de brancas coloca na casa de F7 através desse cavalo aqui. Então, digamos, o jogador de pretas vai lá e captura o peão que está pendurado. Como exatamente você vai converter a posição aqui agora? Tem um cavalo que está ameaçado uma vez e um cavalo que está solto aqui, certo? Precisa ter algum tipo de tática. Você também tem bastante pressão aqui em F7. Tá tudo muito solto para não ter tática. E não é que tem? Aqui, o jogador de brancas tem uma ideia muito forte. E esse é o lance, mais um lance que você precisa se lembrar, mas não se preocupe porque a linha já está acabando. Cavalo B3. Olha só, parece uma gafe. Isso daqui, quando você analisa, se você está jogando de preto, você toma esse cavalo no automático, porque vem com tempo na torre. Parece que você ganhou um peão, você vai tomar o cavalo, o adversário vai tomar de volta e você simplesmente ganhou um peão de graça. Não é o caso. O jogador de brancas aqui vai tomar o cavalo de D5, pendurando a torre. Melhor, pendurando a qualidade. Bispo toma D5 com uma pressão fortíssima na casa de F7, seguido por, claro, cavalo toma 1. Porque o adversário não vai deixar o cavalo dele pendurando. Ou ele tira esse cavalo daqui, senão ele vai perder material, ou ele tira esse cavalo tomando uma torre que é muito mais natural. Qualquer que for o caso, pretas estão inferiores. Cavalo toma torre em A1, já leva uma posição bem inferior. E se a gente for aqui na base de dados dos mestres, isso já foi jogado por mestres algumas vezes. Então, esse é o tipo de posição que até mesmo os mestres jogam, esse tipo de lance perdedor, de tão complexo que é. Agora, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse ver qual que é a justificativa disso. Por que você sacrificou não somente um peão aqui no centro, como também a qualidade. Beleza, esse cavalo não sai dali, ele vai ser capturado posteriormente. Mas agora você está com 3 pontos de material a menos quando você recuperar aqui o cavalo. Uma posição praticamente perdida em termos de material. Por que é que você sacrificou isso? Qual é a continuação? Pausa o vídeo e tenta encontrar. Se você encontrou bispo por F7, seguido, obviamente o adversário não pode tomar o bispo, porque senão cai a dama, né? Então ele não pode tomar o bispo. Seguido por rei H8 e agora dama H5, meus parabéns. Você acaba de encontrar uma sequência muito legal. E vou girar o tabuleiro e você tenta encontrar a maneira que o jogador de pretas pode tentar sobreviver a essa posição agora, porque isso é complicadíssimo. Girei o tabuleiro e agora eu gostaria que você tentasse sobreviver a esse ataque do jogador de pretas. Eu já te adianto, só existe um bom lance para as pretas que não assegura a igualdade. É um lance que ainda vai ficar inferior à posição, aqui já não tem como, mas você pelo menos não perde tanto material, pelo menos não leva checkmate. E aí, conseguiu encontrar o lance mega intuitivo? Qualquer um jogaria esse lance. Peão G5? Claro que não, né? É um lance completamente absurdo, mas é o único lance que não perde na hora. Qual que é a ameaça das brancas aqui na posição? Cavalo G6, checkmate. Se você, por exemplo, vou tentar tirar o meu cavalo aqui para eu não perder material. Cavalo G6 chega e, bom jogo, temos aqui um lindo checkmate para o jogador de branca, certo? Girando o tabuleiro aqui novamente, você vai ver que praticamente qualquer lance aqui para o jogador de pretas acaba perdendo o jogo, que não peão G5. Tá, se ele jogar o H6 para gerar uma casinha aqui para o rei dele escapar, também é um lance bem natural. Ele joga o H6 e parece que a sua vantagem é recuperar a qualidade, porque ó, você sacrificou a qualidade, o cavalo está caindo, então se você der esse cheque e depois pegar a torre dele com cheque, beleza, recuperou seu material. Não, isso daqui leva a uma posição perfeitamente igual, você não fez tudo isso para ficar igual. A ideia é você pegar essa torre totalmente de graça. Como você faz isso? Torre em D1. Olha só, a torre está protegida pela dama e a dama agora não pode se manter protegendo a torre. Não existe nenhuma casa que essa dama possa ir na qual ela continue defendendo a torre. Então, o seu duplo de cavalo vai vir, só que você vai pegar a torre de graça, ele não vai poder retomar. Olha que interessante, se ele vier com a dama para E7, ele perde a dama, né? Aqui o duplo você não pega a torre, você pega a dama. Se ele vier com a dama para a casa de F6, perfeito, ó. Cavalo G6 cheque, rei em H7, cavalo toma torre com cheque.
E depois, quando ele voltar, agora, por exemplo, você já pode simplesmente capturar o cavalo e você está com uma vantagem material bem grande. O engine ainda recomenda que você tire o cavalo daqui primeiro, né? Então ele gosta aqui, ó, porque tem ideias aqui de ataques descobertos. Então o engine gosta de cavalo G6, a hora que o rei sai, você jogar esse cavalo, por exemplo, aqui, ó, para a casa de E5, onde ele está perfeitamente defendido pela dama, onde ele defende o bispo, e aí depois você toma esse cavalo porque ele não vai a lugar algum, tudo bem? Se o adversário tentar tirar o cavalo aqui para a casa de C2, por exemplo, o próprio bispo em G6 ó, já vence a peça, porque agora está apoiado pela dama, bem como pelo cavalo. Então o cavalo não tem como sair e você está simplesmente com material a mais aqui nessa posição e vai vencer tranquilamente. Agora vamos lá, por que é que o G5 aqui nessa posição acaba segurando, né? Por que é que o jogador de pretas tem que jogar peão G5? O objetivo do lance é que agora ele gera essa casa de G7 aqui para o rei. Então se você seguir com o cavalo G6, que é o que naturalmente se jogaria aqui, o rei tem essa casa de G6 para ir, de G7, perdão. Então, o que você precisa fazer? Cortar a casa. Você joga o simples, ó, dama em H6 antes. E beleza, agora ele não tem mais essa casa. Você ainda está ameaçando o checkmate. Ele tem duas maneiras de parar esse checkmate. A primeira é torre em G8. É uma boa maneira aqui dele parar o checkmate, mas a vitória aqui para o jogador de brancas também está muito tranquila. O jogador de negras aqui tá com uma posição muito insegura para o seu rei. Então, mesmo que você troque material igualmente, porque ele jogou esse peão G5, tá muito inseguro para o rei dele. Esse peão de G5 provavelmente vai cair. A outra resposta aqui que você pode encontrar é bispo aqui na casa de F5. Aí, nesse caso, você pode jogar o bispo G6, forçando uma troca, ameaçando o mate. Bispo toma, cavalo toma com cheque, você captura aqui a torre do seu adversário após o duplo e temos uma posição mais ou menos de final igual, exceto que depois de dama toma G5, você aqui vai ter um peãozinho a mais na posição e o rei perfeitamente seguro, enquanto o rei do seu adversário está totalmente inseguro. Se ele cobrir de dama, ó, você volta aqui a dama para a casa de D2 para o cavalo não ter como escapar, e nós temos simplesmente um final inferior aqui para o jogador de pretas. A posição segue bem mais tranquila de se jogar para as brancas por conta da segurança do rei. Então, mesmo quando o adversário defende bonitinho, ele acaba numa posição inferior. De pretas, o que eu aconselho que você faça? Né? Se a gente voltar aqui para a posição crítica onde você jogou esse cavalinho assim, eu aconselho, se você estiver jogando de pretas contra esse ataque, que você tome o cavalo. Beleza, tira qualquer tipo de complicação. Para o jogador de brancas é ok a posição, porque agora ele se livra da fraqueza. O peão isolado não está mais isolado. Agora ele está juntinho com os colegas dele. Né? Então esse peão agora é um 4, uma maioria de 4 contra 3 aqui na ala do rei. Então para as brancas também é tranquilo se o jogador de pretas fizer isso. E para as pretas, você acaba eliminando qualquer tipo de complicação desnecessária aqui na posição. Não cai naquele ataque fortíssimo. Se até agora isso daqui já valeu de alguma coisa para você, você já gostou aqui da posição, gostou do ataque, está planejando utilizar isso aí contra os seus amigos, então se inscreve no canal, dispara o like nesse vídeo e agora nós vamos dar uma olhada em alguns erros que o seu adversário pode cometer antes dele chegar nesse ponto. Alguns erros que o seu adversário pode cometer para você vencer ainda mais rápido, porque essa linha aqui, ó, onde você joga esse C3, D4, é muito simples do jogador de pretos acabar perdido em pouquíssimos lances, tá bom? Então vamos explorar um pouco isso. Primeiro, e se o jogador de pretas jogar bispo B6? Eu já vi o pessoal jogando isso. Beleza, você toma o peão D5. E aqui não é tão simples para ele, ó, ele não pode retomar. E tem um lance muito apetitoso para ele, que é o lance cavalo toma E4. Esse lance, ó, bonito, porque ameaça a casa de F2, parece ótimo. Perde na hora. Se ele jogar cavalo toma E4, você tem agora ó, dama D5, ameaçando tanto F7 com checkmate, quanto o cavalo que está solto aqui na posição. O adversário vai tomar o peão de F2, provavelmente porque vem com cheque, mas não ajuda a posição dele. Ó, rei em F1, beleza, você está ameaçando o bispo aqui que está solto, o adversário vai ter que defender o checkmate, o cavalo vai cair, depois talvez o bispo caia. Então aqui o jogador de pretos talvez tenha que jogar roque, aí cai o cavalo, por exemplo, e você já está numa posição muito superior em termos de material mesmo. Ganhou uma peça e provavelmente vai vencer o jogo a partir daqui. Né? Então, ó, depois de peão, toma peão. O adversário aqui vai permitir que você retome ganhando no centro. E se ele não jogar bispo B4? E se ele jogar alguma outra coisa? Aí ele perde a oportunidade de contestar esse centro de 2 peões. Por exemplo, bispo em B6 aqui eu já vi sendo jogado. Né? Então, ó, se ele volta aqui o bispo dele para B6, beleza, você tem 2 peões aqui no centro contra nenhum do seu adversário e você tem total condição de começar a expulsar esses cavalos aqui, forçá-los a se desenvolverem. Por exemplo, você pode começar aqui, ó,
jogando o lindíssimo peão E5. E aí, para onde vai esse cavalo? O oponente provavelmente não quer voltar esse cavalo aqui para casa de D8, né? Para casa de G8, perdão. Mas se ele não volta o cavalo para nenhuma casa, ou se ele não tenta pelo menos te contra-atacar o bispo com D5, ele vai perder o cavalo. Então, olha, as duas casas para as quais o pessoal joga é cavalo em E4 e cavalo em G4. Os dois perdem. Cavalo em G4 perde por um táticozinho tranquilo. Ó, a dama está de olho no cavalo. Contanto que esse cavalo se mova com cheque, você consegue pegar o cavalo que está solto. Portanto, bispo toma em F7 acaba sendo uma táticazinha bem tranquila. Ó. Rei toma F7, cavalo G5 cheque, o cavalo está protegido pelo bispo e depois cai o cavalo. Né? A dama está de olho no cavalo agora. Se o cavalo vem para a casa de E4, ele tem uma casa temporária, até você jogar dama em E2, ameaçando o cavalo, e o cavalo está simplesmente preso aqui na posição. O adversário pode tentar alguma coisa, né? Um truquezinho, D5, defendendo o cavalo. Beleza, você toma um passant, o cavalo está cravado. Ou se não, bispo cheque para tentar trocar o cavalo em alguma dessas duas casas. Então, ó, se você colocar um bispo em D2, ele vai trocar o cavalo, a peça que está pendurada. Se você colocar um cavalo em C3, ele vai trocar o cavalo novamente. Então, rei F1, beleza, você sai do cheque e você pelo menos ganha uma peça aqui em troca do seu roque. Está perfeitamente válido e você já ganhou na linha onde o adversário joga aqui o bispo dele na casa de B6, tá bom? Se o oponente joga aqui o bispo em B4, você joga o bispo em D2, ele opta pela captura e depois ele não contesta o centro imediatamente com D5, as mesmas coisas que nós já discutimos vão funcionar. Então, um erro muito comum que o adversário faz aqui, por exemplo, é fazer o roque. Simplesmente fazer o roque. E aqui agora você tem dois peões no centro que estão dominando completamente esses cavalos contra zero do seu adversário. Eu acho que eu já comentei essa linha, mas ó, D5, simples, chuta o cavalo dali, né? Mas o E5 também é bom. Ó, tanto o D5 quanto o E5 aqui, ó, você chuta os cavalos, o seu oponente vai ter que movimentar eles para lá e para cá. E a sua posição é claramente superior ao do seu adversário, certo? Portanto, essa linha é muito, muito boa para qualquer jogador iniciante. É isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, tenham curtido esse vídeo. Dispara o like se você gostou, se inscreve no canal, considere virar membro caso você queira me apoiar, caso você queira ter acesso a vários vídeos de xadrez posicional que eu posto por lá. Um abraço e até a próxima.